Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Literalmente Analisando, um podcast sobre literatura e análise. Eu sou Samuel. Eu me chamo... Opa! Ele é Samuel, eu sou Lave. E nós hoje vamos apresentar sobre um livro muito especial e muito queridinho aqui no podcast, tanto por mim quanto pela Lave, mas principalmente pela Lave. Inclusive ela que vai apresentar o episódio hoje. Sim. Então, é sobre A Hora da Estrela, por Clarice Lispector. Da Clarice Lispector. Muito bem, muito obrigada, Samuel, pela sua belíssima introdução. Então, como o Sam comentou, a gente vai falar sobre A Hora da Estrela, que é não só um dos maiores livros do modernismo, mas também um livro que me influencia muito ainda, e o Sam também. Eu acho que todo mundo que lê, se a pessoa entende o livro, porque, olha, vou confessar, um pouquinho de entender no início, a pessoa vai gostar desse livro e vai sair com uma visão de mundo muito diferente. E aí você já vai entender por quê. Porque no episódio de hoje a gente vai estar vendo o contexto dessa obra, por que, né, que ela aconteceu, o que estava acontecendo na vida de nossa diva Clarice Lispector quando este livro foi escrito, o contexto do modernismo, e depois a gente vai comentar sobre essa obra para poder ter um conhecimento melhor e também ter uma análise, né, do que é, sobre o que é essa obra e o que a gente pode interpretar disso, certo? Quer falar alguma coisa, Sam? Não, eu acho que você foi bem sucinta, parabéns. Eu nunca poderia resumir de uma forma melhor do que isso. Obrigada. Gostaria de começar também falando que nossa rainha Clarice Lispector era judia, como o nosso queridíssimo Samuel. Então, palmas para... O judeu louco. Então, a dominância judia neste podcast, amamos, inclusive, e é isso, né? É isto. É porque Então, é um fato que pouca gente conhece, né? Tipo, as pessoas não sim. sabem, mas ela era judia, inclusive muito, muito orgulhosa de ser, né? Ela nunca escondeu essa parte dela, e só que era bastante... Porque o Brasil sempre foi um país muito antissemita, desde sempre, e as pessoas convenientemente jogavam isso para baixo do tapete, né? Então é importante comentar isso, sim. E não só ela era judia, como ela também era imigrante, né? Porque os pais dela fugiram quando ela era pequena, ela tinha 2 ou 3 anos, se não me engano. Ela teve que mudar de nome quando ela entrou no Brasil. Então tem todo essa bagagem que nela e na obra dela, né? Que foi tipo um apagamento de identidade também, né? Uma coisa que qualquer judeu que se preze conhece a história, né? Conhece como funciona, né? Principalmente o pessoal de diáspora, né? Sim. O nome dela, se eu não me engano, era Rava, que era um nome bastante comum entre as pessoas judias do leste europeu, né? Da diáspora, a diáspora ashkenazi, né? Então, tipo, é bastante interessante porque eu me vejo nela nesse sentido, assim. E se você prestar atenção na obra dela, tem muita coisa judaica, né? Tem muita coisa que, tipo, apenas um judeu poderia pensar, sabe? Então, como, né, o Sam comentou, a Clarice era filha de diáspora, né? Ela era judia, ela era imigrante. E por que a gente está comentando isso? Porque é importante a gente destacar essas partes dos nossos escritores, porque até tempos atrás, por exemplo, eu não sabia que Machado de Assis era negro na minha infância, porque eu via fotos nos livros dele branco, ele embranquecido. Então tem muita gente que não sabe que Machado de Assis era negro, que Clarice Lispector era judia. Então a gente precisa sempre estar trazendo à tona essa parte, essas características são importantes dos nossos autores, são importantes, porque faz deles quem são e mostra a diversidade da nossa literatura. Sim, porque o Brasil, ele nunca, jamais foi sobre pessoas brancas apenas. Sim. E, tipo, é muito um problema que se tem de achar que no Brasil as únicas pessoas que escreviam e tal eram pessoas brancas, né? E pessoas brancas e cristãs e pipipi, popopó, enfim. Mas
é muito importante salientar que, assim, o que a gente conhece hoje é a nata do que estava rolando naquela época, sabe? Nos tempos mais antigos, sabe? Porque, veja bem, não haviam muitas gráficas e mandar para gráfica era caro no Brasil. Então, assim, poucos livros tinham várias impressões e várias edições, sabe? E também a questão de distribuição. Eu acho que eu já comentei isso aqui no podcast, mas era muito comum as pessoas fazerem impressões por conta própria e fazer, tipo, só uma leva ou duas levas e distribuir entre si, tipo, para pessoas conhecidas e tal, porque era muito caro, sabe? Então é a mesma coisa, tipo, tinha toda uma questão de as pessoas só valorizarem aquilo, né, que estava rolando, tipo, o que os grandes estavam falando, né? Por isso que a gente conhece, por exemplo, José de Alencar, o que é uma tragédia, sinceramente. Infelizmente, né? Então, tipo, é uma representação indígena horrível, né? E por que a gente conhece? Porque por que a gente conhece Monteiro Lobato também, sabe? É porque era o que a mídia prezava na época, porque era quem estava no poder na época, né? Então a Sim. gente não pode tirar isso de vista. Exatamente. E também tem a questão de que esses autores ainda estão na mídia, né? Se você for nos círculos literários, quanto de gente defendendo a obra do Monteiro Lobato ser passada para as crianças ainda existe, né? E eu realmente acho que a gente deveria abolir, porque, sinceramente, não precisamos relembrar essas pessoas como Monteiro Lobato, que era declaradamente eugenista, José de Alencar, que era escravocrata e tinha escravos. Então a gente não precisa apagar, porque a gente tem que mostrar, isso daqui aconteceu, isso aqui tá no nosso passado. Mas a gente não deve lembrar eles com flores. A gente tem que realmente lembrar eles pelo que eles eram, né? Que eram essas pessoas horríveis. Exatamente. Sim. Mas agora que a gente tem um pequeno devaneio, né, sobre a reflexão cultural e de raça e gênero e de religião no Brasil, como a partir de ponto de vista de escritores, a gente vai retornar à nossa obra do dia, que é a Hora da Estrela. Antes de começar a falar, de fato, sobre a obra, eu gostaria de comentar aqui a Hora da Estrela foi o último livro escrito publicado pela Clarice Lispector. Ele foi publicado em 1977 e ele foi publicado apenas meses antes da Clarice morrer por causa de um câncer de ovário, que ela teve um diagnóstico muito tardio. Inclusive, quando ela estava escrevendo A Hora da Estrela, se não me engano, um pouco antes de começar a escrever A Hora da Estrela. Então, ela morreu realmente muito rápido. E ela escreveu o livro tendo consciência dessa morte dela que já estava vindo. Isso afeta muito o livro. Quem leu sabe do que eu tô falando. Quem não leu já vai ver, vai continuar escutando e vai ver. Mas eu gostaria de dizer, para quem não leu ainda, que nosso podcast vai ter spoilers sobre o livro. Então, se você não leu, prefere assim, eu quero ler essa obra, eu quero entender, eu quero ver por mim mesmo, por favor, pausa o nosso podcast, dá uma pausadinha, vai ler o livro. É um livro de 80 e poucas páginas e depois você volta para escutar, tá? Não tem problema nenhum. É importante você ter também, né, essa percepção, você mesmo ler, tirar suas conclusões e daí ver o que outras pessoas pensaram, né? É interessante isso. Então, quem não leu ainda, então, por favor, siga o conselho da tia Lave. Isso, o Conselho da Tia Lave. E vão ler a Hora da Estrela e outras obras da Clarice Lispector, porque ela realmente era uma escritora muito boa. E agora que a gente comentou sobre esse fato de que foi publicado, né, poucos meses antes da morte da Clarice, e que isso afetou muito a obra, eu preciso comentar que é uma obra modernista. E o que isso significa? Que ela foi escrita durante o período do modernismo e carrega as características do modernismo. Só que a gente tem que fazer uma observaçãozinha aqui. O modernismo, ele teve 3 fases.
A primeira fase foi a geração de 1920 e 1930, que é o pessoal raiz, né? Temos Oswald de Andrade, temos Pagu, temos outros escritores que eu não lembro o nome agora, pra mim só Pagu existe nessa fase, realmente. É só porque ela é bonita. E comunista, gente, ela foi presa 30 vezes por causa das rebelias dela. Olha que mulher maravilhosa. E ela escreveu um livro comunista muito bom e não falado tanto no Brasil, que é Parque Industrial, que é realmente sobre a industrialização e a realidade do Brasil da época. É muito interessante para quem quiser procurar também. Mas enfim, voltando ao ponto, né? A gente tem a primeira fase do modernismo, que é formada por essas pessoas, pelo pessoal da Semana da Arte Moderna, né? De 1922, se não me engano, aconteceu 22, 25, enfim, Sim, foi 22, né? 22. Isto. Então, esse pessoal, para quem não conhece, né, o que aconteceu com a Semana da Arte Moderna, foi um pessoalzinho aí que se juntou para fazer um manifesto da arte moderna brasileira. É o manifesto antropofágico. Isso, manifesto antropofágico, para quebrar com as regras classicistas vindas da Europa, na arte, na literatura, todas essas áreas que era uma forma muito padrão e que não se encaixava com nossa realidade no Brasil, né? Tanto é que é chamado de antropofágica porque é o Brasil pelo Brasil. O Brasil comendo, devorando a sua própria cultura, colocamos entre aspas. Então, é o Brasil sobre o Brasil. Então, basicamente, a proposta deles era escrever sobre a realidade brasileira. E outra Mas sem nenhum, Pode mas falar? sem nenhum indígena para contar a história também, né? Pois é, né? A Enfim. gente também tem isso. É só a minha pequena crítica aí pro modernismo. Nada gente contra, tem tenho até que- amigos que são. A gente tem que realmente trazer essa crítica. Porque, sim, muitos desses autores fizeram uma visão muito branca, né? Do que era o Brasil. Muitos deles eram de São Paulo, sabe? A Semana da Arte Moderna aconteceu Sim. em São Paulo. Então, imagine, né? São Paulo, Rio de São Janeiro, Paulo né? e Rio de Janeiro. Pessoal. É basicamente o Brasil como a Globo vê, né? Que é Rio de Janeiro e São Paulo. Sempre foi assim. olha só. Pra ver como essa ideia não vem de ontem, Sim. né? Não vem só da novela, né? Vem já de muito tempo. Sempre foi assim, né? E tanto é que a gente vai ver isso na segunda geração, né? Porque na primeira geração era geralmente sobre o Brasil, né? Eles queriam trazer o Brasil, mas era o Brasil da visão deles, da visão de São Paulo e de Rio de Janeiro, né? Basicamente. E algumas das características do modernismo era a subjetividade, além, né, do retrato brasileiro, o retrato antropofágico, era a subjetividade. Então tem toda essa arte da palavra, sabe? Para quem conhece a poesia do Oswald de Andrade, do Carlos Drummond de Andrade, que vai vir depois. Então tem muito isso de trazer metáforas e de também usar a palavra brasileira, a linguagem cotidiana do brasileiro, né? Não tem mais o vós-me ser. Tem o você, né? O você com VC ainda. Porque se fosse na época de hoje, seria assim um modernismo. Seria todo em gírias e abreviações. Porque realmente era isso, a linguagem do cotidiano, a linguagem do povo brasileiro. E era sobre o cotidiano, era sobre relatos do cotidiano. Então era muito uma obra... Hoje em dia... Pode falar. Hoje em dia seria o pronome neutro já, né? Então, o pessoal estaria cancelando Oswald de Andrade por usar pronome neutro. Pensem nisso. Se a Semana de Arte Moderna tivesse acontecido hoje, teriam cancelando Oswald de Andrade por usar pronome neutro. Olha só. Pensem bem em qual lado da história você quer estar, né? Pois é, exato, né? Mas enfim, como eu tava comentando, tinha muito isso do cotidiano, da linguagem mais simples, que se contraria muito não só com as escolas classicistas da Europa, como outras escolas que vieram anteriormente, como, por exemplo, a escola... Meu Deus do céu, minha dicção hoje tá horrível. Mas a escola que veio antes do modernismo, que é que se destaca, porque a gente tem ali outras escolinhas, parnasianismo, né, pré-modernismo, mas essas não duraram tanto. Mas a que de fato durou bastante nesse modernismo foi o realismo. E elas têm o mesmo foco, né, que é no real, no concreto, a vida cotidiana, a vida brasileira. Só que o realismo tratava de um jeito mais irônico, bem machadiano, digamos assim, né? Porque
né? Obviamente, Machado era o rei do realismo no Brasil. Já o modernismo é mais subjetivo, com metáforas, né? Como a jogada de palavra, é as águas de março. Realmente, né? Inclusive, Vinícius de Moraes faz parte do modernismo, mas a fase 2. Enfim. Enfim, mas é isso, sabe? Tem muito dessa brasilidade, sabe? Nessa antropofagia. Mas enfim, agora que eu já defini o modernismo, a primeira fase, pelo menos, vamos falar da segunda fase. Como eu tava comentando, né? A primeira fase, São Paulo, Rio. A segunda fase a gente já começou a ver a visão do Nordeste, porque daí já surge Graciliano Ramos, já surge Raquel de Queiroz, que trouxeram a visão do Nordeste, toda a situação do Nordeste. Inclusive, o 15, da Raquel de Queiroz, que foi um livro que ela escreveu com 18 anos, se não me engano, retrata sobre a realidade dos povos nordestinos que estavam vivendo em campos de concentração em São Paulo. Sim, vocês me ouviram corretamente. Haviam campos de concentração de trabalho forçado para nordestinos em São Paulo na década de 40. Olha só isso. E o 15, principalmente, é sobre essas pessoas fugindo da seca, indo para São Paulo e enfrentando essa realidade no campo de concentração. Assim como a gente pode fazer uma relação com Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que também é sobre a seca, né? Literalmente. Vidas secas por causa da seca. E ele trabalha muito a subjetividade, né? Porque ele usa a metáfora da vida seca dos personagens com a linguagem, digamos assim, chula, com poucos adjetivos. Ele nem dá nomes para os personagens porque realmente são vidas secas. Porque elas têm fome, elas não têm água para beber, elas não têm comida para beber. Mas enfim, a gente tem nessa segunda fase Graciliano, Raquel, tem também meu eu só reizinho. queria perguntar Pode falar. Eu queria perguntar se... Porque eu não lembro agora no momento, então... Jorge Amado faz parte desse aí? Ou é depois? Sim, isso que é comentar agora mesmo. Jorge Amado também. Só que... Muito sincronizados. Ícone sincronizado. Só que Jorge Amado, ele traz um outro lado do Nordeste, né? Que é o Nordeste mais encantado. Principalmente o foco em Ilhéus, né? Com Mar Morto, Capitães da Areia, que passa em Salvador. Então, ele fala mais da realidade do Brasil com Capitães da Areia. Realmente é uma realidade muito dura. Quem leu Capitães da Areia sabe. Chorou, quem chorou sabe. Quem sofreu sabe. Nossa, assim, o Sem Pernas... Nossa meu coração para sempre se quebrou, nunca mais vai voltar a ser o mesmo, é isso. Então, Parabéns, isso. Jorge Amado. Muito obrigada por jogar isso na minha cara, sabe? Mas enfim, então a gente tem, né? Como o Sam comentou, essa realidade dura do Capitães da Areia. E a gente tem o Nordeste mágico, encantado, que a gente vê em Mar Morto, por exemplo, que tem muito sobre a tradição da Janaína, né? Que é a nossa Iemanjá, que é toda a tradição dos pescadores. Então, a segunda fase é muito sobre isso, sabe? Traz ainda mais perto para a realidade brasileira, porque foca na realidade nordestina, foca nas crenças, né, desse povo, porque a gente tem bastante as religiões de matrizes africanas sendo trabalhadas principalmente por Jorge Amado. Então, a gente já tem um foco mais perto do brasileiro na segunda geração, certo? Agora, a terceira geração é chamada da geração de 45. Por quê? Porque ela começou em 45 e ela durou até a década de 80. Tem muita gente que já acredita que aí já começa o pós-modernismo. Nada relacionado a Bauman por enquanto, mas tem muita gente que já acredita Podem ficar tranquilos. Pode ficar tranquilo que aqui não tem humor líquido, tá, gente? Só fluxo de consciência mesmo. Mas enfim, muito inclusive. Essa geração é marcada por, adivinha só, ditadura militar. Tem muito foco na trabalhar a subjetividade, a realidade do brasileiro a partir, né, desse ponto de vista de pessoas passando pela ditadura militar. Então tem muita essa subjetividade sendo trabalhado neste contexto, certo? A gente tem, por exemplo, a obra As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, que é exatamente um protesto sobre a vida das mulheres durante a ditadura militar. Se não me engano, foi publicado no mesmo ano que Hora da Estrela, inclusive. Mas eu não lembro, eu tenho certeza que foi na década de 70, mas eu não lembro o ano, desculpem.
E uma coisa que Lígia Fagundes Telles e Clarice Lispector têm muito em sincronia, né, é que as duas usavam fluxo de consciência, que é o nosso ponto principal do modernismo da terceira geração aqui no Brasil, e o modernismo mais recente em outros lugares. Vocês vão ver isso nas obras da Virginia Woolf e do queridíssimo, lindíssimo, só que não, James Joyce, né? Então, eles trabalham muito com o fluxo da consciência. O que é esse fluxo da consciência? Eu vou explicar. É o ato de tentar escrever por dentro da cabeça dos personagens, o que se passa, o pensamento, o que tá acontecendo ali dentro daquela cabeça, sabe? A troca de pensamentos rápida, troca de emoções, sentimentos. Então, a gente, como eu comentei, a gente observa isso muito no trabalho da Virginia Woolf, especialmente em Mrs. Dalloway, que é o único livro que eu li dela, na verdade. Livro literário, no caso, eu li outros textos dela. E do James Joyce, que é um negócio um pouco mais confuso, né? Quem leu sabe, mas ele também usa fluxo de consciência. É mais um autor que eu queria comentar só, tipo, antes de você continuar, mas Pode é um pouco falar. mais atual, é o Caio Fernando Abreu também. Ele também Sim. faz fluxo de consciência e é bem interessante o trabalho dele. Quem não conhece, eu recomendo. É bem legal. Realmente. Inclusive, eu acho que ele chega a se encaixar na terceira fase do modernismo, né? Enfim. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Ele também, só para comentar, é Morangos Mofados o nome do livro, tá? Tipo, o que eu li, pelo menos, e que eu achei, assim, excelente. Principalmente porque ele aborda muito a questão, tipo, de homossexualidade, né? De várias coisas, assim, que são bastante pertinentes para nós, né? Que estamos no século XXI, no capitalismo tardio, é bem interessante. Realmente, leiam Morangos Mofados, é um livro muito bom. Muito obrigada por trazer essa indicação, meu queridíssimo Samuel. Nada. Obrigada. Continuando com a nossa programação anterior, por favor. Como eu estava falando, né, sobre o fluxo de consciência. Por que eu tô explicando disso? Porque é a característica mais presente na obra da Clarice Lispector, principalmente durante a Hora da Estrela, que é o livro que a gente vai comentar sobre. Só um segundinho, eu tô explicando o contexto aqui, pessoal. A gente tem que entender tudo desde o início, tá? Depois a gente vai focar na obra. Vamos em Olha passos a live, de professora. bebezinho. Então, né? Não nega que eu sou pedagoga. Mas... Inclusive os dois, né? Vocês estão ouvindo professores falando. Olha só que lindo. É só... Aqui é tipo a escola 2. Sim. É só pra nerds isso aqui. A escola literária aqui, no caso. Nosso dia a dia a gente só ensina inglês. Pois muito que bem, vamos voltar ao nosso foco. Então, inclusive, por causa do fluxo de consciência, Clarice Lispector é comparada na gringa com a Virginia Woolf e com James Joyce. Ela fica lá no pedestal de fluxo de consciência por trabalhar tão bem com essa característica do modernismo, certo? E outra coisa que ela tem bastante presente nas obras dela do modernismo, né? Porque são obras modernistas, é a subjetividade. Ela usa muito metáfora, ela usa muito a terceira pessoa. Então tem muito... é muito contrário da forma direta com que o Machado de Assis escrevia, por exemplo. É muito mais parecido com a forma que Álvares de Azevedo escrevia. Só que de um modo menos romântico e mais direto ao ponto. Mais moderno. Seria basicamente uma mistura do realismo com o romantismo, se a gente for parar pra pensar nesse viés. Certo? E também a obra dela também traz muito dos relatos do cotidiano, como a gente comentou. Inclusive, Hora da Estrela é muito sobre isso. É a história de uma personagem, seu dia a dia, e é basicamente o cotidiano dela. Outras obras, ela fala sobre isso. Por exemplo, tem o livro dela de contos, que é Felicidade Clandestina, que cada conto fala sobre um fato específico do dia de alguém. Então, é bem interessante, sabe, a gente analisar como o modernismo trabalha, que é coisas do cotidiano. Então, é coisas básicas, só que elevado a uma subjetividade muito interessante. Ao fluxo de consciência, tentando realmente entender
o ser humano. Inclusive, isso me lembra que no episódio passado, o Sam estava comentando sobre o Freud e ele sendo a primeira pessoa a definir, né, o subconsciente. O Freud tem muita influência no modernismo, inclusive, principalmente no fluxo de consciência. Porque depois que as pessoas começaram a entender, o nosso cérebro funciona assim, nossa mente funciona assim, começou a se trabalhar mais com a psicologia na literatura de fato. Então teve muita influência do Freud no modernismo também. Quer comentar sobre alguma coisa em relação a isso? Você que é mais expert do que eu nessa área? Deixa eu ver. Eu acho assim que, na verdade, não é o subconsciente, é o inconsciente, né? Isso, desculpa. Então, o subconsciente seria, tipo, a questão, tipo, meio adormecida, sabe? Sim. Do próprio consciente. Mas o inconsciente é uma parte que a gente não tem contato nenhum, sabe? Eu acho muito interessante quando eu paro para pensar nessas coisas, porque foi uma influência bastante forte, né? Eu fiz trabalhos sobre Augusto dos Anjos, que para quem não sabe é um poeta excelente do pré-modernismo, então ele é um pouco antes ele é dos anos 10, né? E um pouco antes da loucura do modernismo estourar. E ele é bastante, assim, o oposto de tudo que estava rolando, sabe? E justamente porque naquela época, ou você era emo gótico, que nem ele, e gostava de Schopenhauer e de Nietzsche, né? Que eram aqueles que estavam, assim, trazendo a coisa toda a vida talvez não importe, o niilismo, essas coisas assim. Em contrapartida, estava tendo a questão toda, né? Mas o fato de que o Freud surgiu bem nessa época, ele influenciou também o Augusto dos Anjos, porque ele também era bastante acadêmico, né? Ele tinha esse contato. Então, eu acho interessante porque escritores são pessoas, assim, muito cultas, né? Que essas pessoas que eu e a Lavi estamos mencionando aqui, que nem o Oswald de Andrade, a Tarsila do Amaral, todas essas pessoas, eu não sei nada sobre a Clarice Lispector, como que ela era na questão acadêmica, mas esses que a gente comentou agora, eles sempre estavam assim, com contato com o pessoal que era de Paris e coisa assim, porque o pessoal de Paris eram tudo, Sim. sabe, na época. Eles eram bambambam da parada da arte, então eles que sabiam as coisas e tal, e o que estava na moda nessa fase aí era justamente, tipo, essas questões existenciais, né? E na questão acadêmica. Então, quando estourou a coisa toda do Freud e surgiram tantos seguidores e tudo mais, porque foi, na verdade, assim, né, o Freud foi bem um pouco antes, assim, da Segunda Guerra começar, que estourou, né, a questão do inconsciente, coisa assim, então, são pessoas bastante cultas que estão sempre de olho, assim, nesse tipo de coisa, nesse tipo de percepção, sabe? E eu acho bastante interessante, só que como eu já falei antes, é bastante inacessível, né, para a maioria das pessoas. Então, por isso que eu falo que eu não sei qual que era a relação da Clarice com isso, né, com essa questão. Porque na fase que ela estava ali, né, nos anos 60 e 70, já era um pouco mais acessível, né? Já não era mais que nem nos anos 20, que era só, tipo, aquelas pessoas que estavam lá no centro de Paris, no coração de Paris, que estavam sabendo das paradas. Não, eu já tinha, tipo, revista, já tinha esse, tipo, meios de informação mais rápidos, né? Então... Inclusive, falando como você falou sobre revista nessa época, esses dias eu tava fazendo pesquisa pro meu trabalho de estágio. Eu achei um periódico que eu não lembro se era da UFPR agora, mas era de uma universidade que acontece desde a década de 60, desde 62. Então tem o periódico desde 62 numa universidade. Eu fiquei muito, nossa, olha que legal, porque geralmente a gente não tem acesso a essa informação. Eu gostaria de comentar sobre isso só, que realmente, como o Sam comentou, a partir da década de 60 ali começou a se
a se dissipar mais informação. Até porque a gente começou a revolução tecnológica durante ali, né, aquele período. Mas isso já é conversa para outro episódio, sinceramente. Eu só quis comentar porque realmente, tipo, o Freud, ele influenciou, mas influenciou quem tava lá naquele meio específico, no meio acadêmico, que nem o Augusto dos Anjos, ou quem veio mais pra frente, mais tarde, com os seguidores do Freud, como Lacan e o Jung, né? Então... E respondendo a pergunta do Sam, a Clarice era formada, se não me engano, em advocacia e ela era casada com um diplomata. Então ela morou em vários lugares fora do Brasil. Então provavelmente ela também teve contato com várias personalidades cultas. Sim, é que na época todo mundo, tipo, era meio assim, você não sabe o que fazer, você vai fazer direito, sabe? Então, tipo, pra não dizer que não fez nada, Sim. vamos dizer assim. Sim. Sempre foi assim. É que, na verdade, ela, se não me engano, ela formou em Direito e logo depois ela já começou como jornalista, porque ela foi jornalista por muitos e muitos anos, tanto é, tem um livro que é um compilado das matérias que ela escreveu. Então ela foi jornalista por vários anos, ela gostava muito disso. E com certeza ela teve contato com várias personalidades a partir do trabalho dela também. E também do marido dela, que era diplomata. Mas enfim, muito obrigada por sua participação. Eu sempre gosto de ouvir você falando sobre coisa inteligente, me deixa muito, meu Deus. Eu tento. Você sucede. Não, essa não é a palavra. That's the word in English. Meu Deus. Meu cérebro... Deixa eu pensar. Agora eu não sei. É que eu penso em inglês demais. Às vezes eu esqueço que eu falo português. Sinceramente. Não, eu também. Só que eu esqueci a palavra também. Então é isso. Fica aí no ar. Quem entendeu, entendeu. Enfim, vamos continuar agora, né? Como eu já apresentei para vocês todo o contexto da obra da Clarice, também já comentei um pouco sobre a vida pessoal dela, né? Como jornalista, como diplomata. Ela realmente era uma pessoa muito estudada. E agora a gente vai comentar, né? Sobre o livro O Bendito, o Amado, A Hora da Estrela. Que o seu próprio nome, como eu vou comentar mais pra frente, já é um spoiler do que vai acontecer no livro, se você prestar atenção direitinho. Mas vamos lá, que essa jornada é longa. Primeiramente, eu vou dar um resuminho, mais ou menos, do que é, né, sobre o que é a história. Então, a história é sobre essa jovem nordestina, a Macabeia, que está no Rio de Janeiro. Ela chegou agora. E isso tudo é contado pelo nosso autor, entre aspas, um autor criado por Clarice Lispector, Rodrigo S.M., ele diz que teve a ideia de escrever sobre Macabeia quando ele viu ela passando por ele com os olhos... ele fala alguma coisa sobre os olhos dela, agora não vou me recordar. Mas ele sentiu essa conexão com essa jovem nordestina. Ele descreve na introdução do livro que no momento que ele viu ela, ele viu a vida dela passando pelos olhos dele. Ele foi atormentado por isso várias noites e vários dias. Ele teve que sentar e escrever sobre essa jovem nordestina para que ela o deixasse em paz. Ele teve que contar a história dela para que ela o deixasse em paz. Então aí temos a história de Macabeia, jovem nordestina, imigrante no Rio de Janeiro. Ela que foi criada pelos tios que não tratavam ela bem porque os pais morreram quando ela era pequena. Ela, menina que beijava a parede e que se encolhia à noite para se sentir amada. Ela, uma menina muito simples, de corpo e alma, que não sabia nem quem era, e ela nem se dava o luxo de se indagar, porque quem indaga não é satisfeito. Inclusive, isso é uma citação do livro que eu adoro demais. Mas enfim, a Macabeia, ela é uma personagem muito simples. Ela lembra bastante a gente dos personagens de Graciliano Ramos, porque ela não se vê como pessoa. Ela acha que ela deve pedir desculpa por existir. Ela acha que ela deve pedir desculpa por estar presente na vida das pessoas. E tanto é que ela arranja um namorado, e o namorado trai ela, e ela, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu achei que ele era o homem da minha vida. Isso que ele maltratava ela muito mal e traiu ela com a colega de trabalho dela, inclusive. A colega que contou pra ela que o namorado estava traindo ela. Descaradamente, inclusive. Ela que era apenas uma secretária datilógrafa na época, pra quem não sabe, datilógrafa é quem era secretária escrevendo numa máquina de escrever na época,
porque era assim que eram feitas coisas antes do computador, e realmente você tinha que ter dedos muito fortes, porque se você não escreveu numa máquina de escrever, realmente o negócio é muito pesado para você apertar as pesado. teclas. É complicado. Não tentem isso em casa, obrigada. Enfim. Ou tentem, né, se você, assim, se você mesmo quiser, assim não né, acreditar na gente. querer criar artrite nos seus dedos, pode ir. Tanto é que existia curso para datilografia por causa disso. Não era um trabalho fácil, tá, gente? Nunca foi um trabalho fácil. Enfim, continuando. Então, a Macabeia, ela é uma personagem que vê a vida passando pelos seus olhos. Ela vive como um sopro, como o próprio Rodrigo M. fala. Porque ela é uma alma muito ingênua, que se culpa por tudo. E ela é uma alma que não se dá aos prazeres da vida. E eu gosto muito de falar dela porque eu me identifico demais. Eu acho que todos nós podemos nos identificar com ela até um certo ponto. Porque todos nós temos essa reflexão sobre a vida. Porque é uma obra muito reflexiva mesmo. Porque você fica pensando depois que você para pra ler. Então, a Macabeia, ela basicamente vivia como um sopro. Ela era tão invisível que ela poderia muito bem já estar morta para a sociedade. E quem já não se sentiu assim, né? Principalmente pensando Quem no nunca? contexto. Pois é, quem nunca? Pensando no contexto, né? Da vida. A gente sente que a gente não é algo especial. A gente se vê como 1 em 1 milhão, muitas vezes, né? Raras exceções de pessoas que realmente se veem como o máximo. Mas eu acredito que a maioria de nós se olham no espelho e pensam: nossa, você é 1 em 1 milhão, sabe? E não se dá nem o prazer de viver, porque realmente você não merece, você é invisível. Então a Macabeia sofre muito disso, porque ela não se dá o luxo de viver, basicamente. Ela só está vivendo, passando pela vida como um sopro, como eu comentei. E o que mais que eu ia comentar? Agora eu esqueci. Sim, ela tem pequenas coisas que ela gosta na vida apenas, que é Coca-Cola, café preto, embora dê azia pra ela, e escutar fatos curiosos no rádio relógio, que eu devo dar essa pra ela, realmente é algo muito interessante. Então, uma das poucos prazeres da vida dela é tomar uma Coca-Cola gelada de vez em quando e ligar o rádio relógio pra escutar os fatos curiosos antes de dormir, certo? Isso é engraçado, porque você tava tomando coca quente hoje. Então, né, o Samuel está me expondo neste podcast. Eu precisava. E tomando café, mesmo que me dê azia também. Tá vendo? Olha só, somos todos Macabeia, né? Mas enfim, continuando. Mas, embora, depois de tudo que eu tenho exposto neste podcast, neste momento, neste episódio sobre nossa queridíssima Maca, se você achar que ela é a personagem principal do livro, você está muito enganado. Porque a personagem principal do livro é a morte. E eu vou te explicar o porquê. Porque a morte é o significado pra Macabeia. Porque ela vive a vida dela num sopro, como eu comentei. Ela vive procurando. Ela procura sem saber, mas ela vive procurando esse momento, a hora da estrela, o ápice da vida dela. E o ápice da vida dela, no livro, vai ser, de fato, spoiler, a morte dela. A hora da estrela dela vai ser quando ela morre. Porque acontece. E é um plot twist muito grande no livro, inclusive, porque ela vai numa cartomante pra cartomante ler a sorte dela. E ela chega lá na cartomante e o cartomante fala: nossa, coitada dessa moça que acabou de sair. Eu li pra ela que ela ia ser atropelada logo que ela saísse daqui. Nossa, coitada. E daí tudo bem, né? Elas conversam ali, a cartomante tira a sorte da Macabeia. Ela fala: não, porque você vai ter um namorado maravilhoso, você vai ter sucesso na vida, você vai ser mãe, você vai ser uma mulher maravilhosa, não sei mais o que. Acaba a sessão, Macabeia pisa pra fora da cartomante. O que acontece? Ela é atropelada. E aí nós temos o fim da nossa queridíssima Macabeia. Só que, vejamos bem, pela primeira vez na vida, ela é notada quando ela tá morta, quando ela morre. Porque as pessoas veem ela ali no chão. Finalmente, eles veem ela, eles trazem velas.
eles oram, eles ficam espantados por esse ato que aconteceu. Eles não veem ela como uma simples pessoa passando, uma simples sombra passando. Eles notam Macabeia. E é realmente a hora da estrela dela. E como a própria Clarice comenta, eu vou colocar agora, eu vou citar para vocês uma citação do livro sobre essa situação da hora da estrela e o porquê que a morte é o personagem principal, por trazer este momento de alívio que a Macabeia tanto queria, trazer esse ápice para a vida dela que ela procurava e ela não sabia, que é a seguinte: na certa morreria um dia, como se antes tivesse estudado de cor a representação do papel de estrela, pois na hora da morte a pessoa se torna brilhante estrela de cinema, é o instante de glória de cada um. Como podemos ver, própria Clarice estava lidando, né, com como eu comentei anteriormente também, própria Clarice estava lidando com esse sentimento da morte dela, e ela transcreveu isso através de Macabeia. E ela trouxe esse lado diferenciado da morte como um alívio, a morte como uma transformação pra gente. Porque a Macabeia, que antes era algo invisível aos olhos da sociedade, a Macabeia que era usado como maltrata, como estrupício, desculpa, pelo colega dela, pelo namorado, pelo chefe, pela colega de quarto, pelas colegas de quarto, se não me engano, ela tinha quatro meninas que viviam com ela na casa, né? Então, ela era maltratada por essas pessoas, só que na hora da morte dela, ela é finalmente notada. As pessoas sentem dó por ela. Talvez seja uma emoção que nós não queremos, né? Que as pessoas sintam por nós. Mas ela morre feliz. Realmente, se não me engano, a própria Clarice coloca no final que a Macabeia morre feliz, porque finalmente ela tem esse alívio de não ser apenas uma alma vagando no mundo. Isso eu acho muito interessante. É uma parte muito, muito que traz muitos sentimentos do livro. E assim, não leve minha palavra como que se diz, como fato. Vão realmente ler o livro para ver o que vocês sentem com toda essa história, com toda a história da Clarice contando sobre Macabeia e qual que é o final dela. Experienciem esse final dela com ela e vejam o que vocês vão sentir, porque realmente é um momento muito interessante. Quando você lê sobre a morte da Macabeia, você para pra pensar sobre isso, você fica reflexivo sobre a morte e você também vê que a própria autora estava aceitando seu momento de morte, e ela estava dando basicamente a sua swan song, que é como comentado no inglês, a última obra-prima de um artista que vai se aposentar ou geralmente morre, que é uma relação ao Lago dos Cisnes, né, a obra do Tchaikovsky, eu acho que é, enfim, aquela obra, o Lago dos Cisnes, então é uma referência a isso, e realmente ela traz a Hora da Estrela como sua swan song, porque ela nos dá um adeus e ela dá um presente que é essa outra perspectiva sobre a morte, que é a morte como um alívio, que é a morte como essa transformação de espírito, como um alívio espiritual mesmo, como o nosso momento de estrela, como o nosso momento de transformação. Isso me lembra um pouco do que a gente estava conversando há 2 episódios atrás, quando a gente comentou sobre a evolução espiritual, né, e a água como transformador espiritual, e toda a metáfora que tem em Quadrofinha. Quem não escutou o episódio, a gente vai deixar o link aqui em algum lugar, que é sobre rock operas, e Quadrofinha é uma rock opera em que tem um final parecido com isso, que tem a redenção do personagem através da morte dele. Isso me lembrou aquele episódio agora, e é muito sobre isso, sabe? É muito reflexivo, muito filosófico, e você realmente precisa ler para sentir. Não leve minha palavra como fato, vão ler este livro, por favor. Mas, no geral, é basicamente isso, sabe? Que a obra traz e que eu acho muito interessante a gente tá observando. E também, eu esqueci de comentar, que tem essa dualidade da morte e da vida no livro. E faz a gente refletir sobre as duas. Sobre como a gente vive, que é aquilo lá que eu falei de a gente sempre se pensar como inferior, de a gente se sentir como Macabeia, né? Apenas 1 em 1 milhão. E a gente ter o nosso momento, a nossa redenção através da morte. Então tem muito essa dualidade da morte e da vida no livro. Isso eu acho que é o que torna o final tão impactante. Mas é isso, eu vou deixar de falar demais. Eu queria perguntar pro Sam se ele tem alguma coisa pra comentar sobre o livro. Cara, então, a primeira vez que eu li esse livro, eu tava no ensino médio,
porque acho que ia ser, tipo, eu não sei se era, não sei para qual universidade que eu precisava ler esse livro. E a gente leu e tal, e eu lembro que eu e a Natália, eu espero que ela esteja ouvindo esse podcast, ela é minha amiga de longa data. A gente leu o livro ao mesmo tempo, né? E eu lembro muito de a gente conversar sobre esse livro, e ela me falar assim que ela gostou, que foi difícil a gente ler, tipo, eu lembro que a gente não tinha gostado muito por causa do fluxo de consciência, porque não era algo que a gente estava acostumado, né, na época. Hoje em dia, tipo, eu peguei de novo, eu li e eu achei o máximo, então é isso. Mas, Hoje então, em dia eu tô lendo James Joyce. Pois é, então, né? Se a gente fizer uma contabilização, olha, bem diferente. Enfim, mas eu lembro da gente conversando sobre o livro e, tipo, eu lembro dela comentando que no final, assim, nas últimas linhas, isso é um puto spoiler, mas enfim, que falava sobre morangos ou algo assim, na última sentença ou algo do tipo. E eu lembro de ela falando que foi uma metáfora muito legal, que ela nunca tinha pensado numa metáfora desse jeito, e a gente ficou, tipo, nossa, isso foi muito legal o desfecho que a gente tinha achado na época, né? E, claro, eu e a Natália não somos parâmetro, assim, de adolescente, porque a gente é dois estranhos, né? Mas tipo, o que eu quero dizer é, tipo, que impacta, né? Tipo, qualquer idade que for ler, tipo, fica assim aquela coisa, né? Aquela reflexão. E eu acho importante, sabe? Eu até tem gente que acha que ler coisas sobre a morte é algo muito triste ou muito assim. Tipo, eu não vou negar que mas eu acho importante a gente ler sobre, Sim. porque a vida mesmo não é feliz, sabe? Então, um pouco triste, né? A vida só e a gente tem que lidar com os momentos bons e ruins de qualquer forma. Então, eu acho legal, porque esse livro é justamente, tipo, aquela coisa de ele tem um final, assim, trágico, né? Porque a personagem morre, mas ele tem essa coisa de ela estar feliz, né? De ela ter ficado feliz com o seu final, com a sua morte. Então, tipo, eu acho interessante trazer isso, normalizar toda a conversa de vida e morte e tal. Sim. Eu gostaria também de complementar a fala do Sam, falando, né, a frase que a Natália gostou, que é realmente a última sentença do livro, que é a seguinte: é o nosso autor, Rodrigo SM, falando. E agora? Agora só me resta acender um cigarro e ir pra casa. Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre. Mas eu também? Não esquecer que por enquanto é tempo de morangos. É isso. É realmente um final muito interessante, porque ele deixa meio assim, né? Aproveite a vida enquanto você tem tempo. Aproveite os morangos enquanto você tem tempo. Exato. Eu e a Natália, a gente nunca tinha visto uma coisa assim, né? Nesse gênero, tipo, esse tipo de assim, de De escrita. metáfora, né? Metáfora, é isso que eu Sim. queria dizer. Enfim, você ia Ah, dizer? eu só ia comentar que eu também esqueci de comentar no início sobre o fato sobre Rodrigo SM, por que Clarice resolveu criar um autor para contar essa história da Macabeia. Então aconteceu o seguinte: um certo crítico, que agora eu não vou saber quem é, falou uma vez que a Clarice escrevia de um jeito muito emotivo, de um jeito muito de mulher. Digamos assim, ele literalmente usou essas palavras, se não me engano. Então ela falou assim: vamos ver, né? Agora vocês vão ver o que eu vou trazer pra vocês. E ela criou o Rodrigo SM, que é esse autor direto. Inclusive, na introdução, ele fala: não, porque vocês vão ouvir essa história que eu tô contando agora e eu vou contar ela de forma direta, porque eu não sou mulher pra contar a história de forma emotiva. Então, sabe? Ela brincou com os críticos criando o Rodrigo SM. Ícone. Eu sempre me lembro de uma das últimas entrevistas que ela fez, e que o cara também fazia umas perguntas muito inconvenientes e que ela só respondia, tipo, na lata, assim. Inclusive, o jeito que ela responde me lembrou
muito, mas muito mesmo, a minha bisavó que era judia, tá? Então eu acho que é coisa de judeu isso. Não querer dizer nada. Mas, tipo, assim, só tipo, sim, é isso. Pronto, acabou. I'm Então, ela done with sempre your foi, bullshit, né? eu acho que ela sempre foi muito assim, tipo, não tenho tempo pra essa bosta, só quero escrever, Sim. me deixa em paz. Exato, exato, ela sempre foi muito assim. E ela sempre foi muito sagaz e irônica, do mesmo jeito que Machado era, basicamente, né? Porque ele também brincava bastante com os críticos nessa forma. E com os próprios leitores, né? Porque ele sempre trabalhou com a quebra da quarta parede. Mas isso também é coisa para outro episódio. Mas enfim, que eu gostaria de comentar além. Por favor, leiam A Hora da Estrela. Eu espero que vocês tenham gostado da análise que eu trouxe sobre a morte e a vida e a relação com a própria morte da Clarice, porque realmente, sabe, eu vejo esse livro como uma forma dela de aceitar a própria morte, escrever para poder aceitar a própria morte. E eu acho que é algo que me ajudou a lidar também com as questões de será que a gente vive eternamente? A gente não vive eternamente, a gente é só um corpo, sabe? Então, realmente, eu acho que é uma obra que, se você tá tendo pensamentos sobre a vida, a morte e tudo mais, você deveria ler, porque vai te trazer algum alívio ou vai trazer mais perguntas, no mínimo. O meu último ponto que eu queria trazer aqui é que sobre esse livro é que é interessante porque você, como você disse, né? E como, como você disse, ela traz essa questão da morte e tal, mas tipo, de um jeito assim que não é nem feliz nem triste, ele Sim. só né? E a gente Exato. meio que aceita o que acontece e pronto, é isso. E é bem ao contrário de muitos escritores, de muitos pensadores, muitos filósofos que eram nihilistas, né? Eu acho isso interessante porque, tipo, nessa época, assim, estava em alta o nihilismo. Depois, assim, que surgiu, né? Assim, depois dos anos 40, entrou na moda, assim, já tinha o conceito de agnóstico, então aquela coisa de, não tem Deus, existe uma força, mas não é Deus, e a questão porque, bom, todo mundo sabe, né, que o Freud, ele tinha uma relação complicada com religião, e eu digo que ele dormiu nas aulas de Yeshiva, mas enfim, eu acho interessante porque é uma dualidade, assim, é como se ela estivesse indo contra o que as pessoas da época estavam falando. Eu acho isso bastante, bastante interessante. E realmente muito interessante, né? Eu acho que a gente tem que parar para analisar a partir deste episódio, a gente tem que ver a vida e a morte de uma forma diferente. Agora eu vou citar Monty Python aqui. Always look on the bright side of life. Sempre olhe pro lado feliz da vida, basicamente. E é engraçado para quem conhece o contexto em que essa música é cantada, mas é sobre isso, sabe? Sempre olhe pro lado feliz da vida e encare a morte como realmente o nosso último espetáculo, basicamente, a nossa hora da estrela. Que final poético, gostei. Obrigada. Então, é este o nosso episódio de hoje. Se você gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Muito Quem não obrigada por gostou foram os escutar. críticos da Clarice Lispector, Sim. do Além Túmulo. O pessoal que diz, não, porque você só gosta dela porque ela é uma autora feminina. Sim, vai fazer o quê? Vai chorar? Então, mas muito obrigada a todo mundo que escutou. Eu espero que vocês tenham entendido o meu pequeno devaneio sobre essa obra incrível. Foi ótimo. Obrigada. E eu espero que vocês leiam A Hora da Estrela e leiam outras obras da Clarice, porque vale a pena. E continue a escutar nosso podcast. Se você está escutando pela primeira vez, procure os nossos outros episódios, vão estar aqui os links em algum lugar.
Muito obrigada pela sua atenção. Compartilhe com seu vizinho, compartilhe com seu gato, com seu crush, com seu avô, com o seu professor de literatura. A gente agradece muito. Muito obrigada. E também não se esqueçam que a gente tem um e-mail oficial, que é literalmente analisando podcast@gmail.com. Quem quiser mandar cartinha de amor e coisas do tipo, a gente lê e seria interessante para saber as opiniões de vocês. E eu acho que é isso. A gente sempre aceita sugestões também. A gente sempre olha as nossas DMs no Twitter e tudo mais. Então é isso. Todos os links estarão ali embaixo na descrição. E a gente se vê na próxima vez, no próximo episódio. Qualquer coisa que vocês tiverem, qualquer sugestão, qualquer dúvida, a gente tá aberto, como o Sam falou, os nossos DM, a gente tem Curious Cat, a gente tem e-mail, a gente tem as áreas de comentário lá no Twitter, ok? A gente adora carta de fã e a gente vai guardar com o maior carinho a sua sugestão, o seu elogio, qualquer coisa que você quiser comentar com a gente, algum fato, por exemplo, eu li esse livro, esse momento da minha vida me ajudou nisso, a gente vai ficar muito feliz de ler. Por favor, entre em contato com a gente. E é isso aí, até o próximo episódio. Até o próximo. Tchauzinho. Tchau.